Estamos começando hoje o nosso Entre Elas. Rebeca, mas o que seria esse programa Entre Elas? É um programa para poder aprender e falarmos sobre autoestima, sobre mulher, sobre sentimentos, sobre alegrias, sobre saúde, né? Mas como é que vai ser esse programa? Como é que vai ser essa realidade? Eu, Rebeca, psicóloga, 32 anos, atuando há quase 10 anos na área, vou estar aqui em parceria com uma pessoa maravilhosa que vocês já vão estar conhecendo, aprendendo mais sobre essa realidade da vida da mulher, sobre as dificuldades que a gente enfrenta, mas também sobre as felicidades e maravilhas que a gente vivencia. Então, depois de falar tanto sobre mim, quero apresentar para vocês essa pessoa maravilhosa que eu tive a oportunidade de conhecer e que vocês também vão ter a oportunidade agora. Se apresente, por favor, meu bem. Eu sou Margarida Matos, eu sou ginecologista, cuido da vida das pessoas, das mulheres há muitos anos, com muito prazer, porque me é gratificante ver alguém bem. E isso me faz, alguns anos de estrada nesse assunto, faz com que hoje eu tenha o prazer de estar com você aqui, Rebeca, e agradeço muito a oportunidade de dizer ao mundo o quanto é bom gostar de gente. Eu já estou realizada da gente poder estar construindo tudo isso, porque eu acredito que quando a gente para pensar sobre a psicóloga ou a ginecologista, a gente encontra um ponto em comum que nos abraça, né? Que acho que para além de falar sobre saúde, sobre questão emocional, a gente vai falar da gente. A gente vai falar de mulher, vai falar como é que hoje eu vivencio os meus medos e as minhas alegrias, assim como foi para a senhora também, né? Então eu estou muito curiosa como a gente pode construir isso tudo. E nesse processo todo eu pensei, eu, uma mulher que sou totalmente vaidosa, estou observando outra mulher que também gosta de se cuidar. Acho que a gente não poderia começar de um jeito melhor, a não ser falando sobre autoestima. Muito obrigada, é verdade. É verdade. Então como é que essa gata chega aqui hoje? Como é para a senhora falar sobre autoestima? Rebeca, primeiro que tudo eu gostaria que você tirasse o senhora, porque senhora diz a popular que está no céu. E deixa a gente muito mais à vontade, você pode me tratar por você, fique muito à vontade. Mas eu tenho alguma coisa da minha história. Foram muitas pedras no caminho, pedras pequenas, pedras grandes, coloridas, preto e branco, e sem cores também. Mas eu cheguei, você vê que eu não vou dizer a minha idade, para vocês não tomarem choque, você disse a sua, e eu acho muito bonito, mas eu prefiro não dizer. A gente corta. Corte isso, de jeito, com certeza. Mas eu fui uma menina criada na época patriarcal, onde o pai mandava tudo e a mãe era aquela senhora doméstica. E depois, com o tempo, veio a adolescência. A adolescência foi aquela adolescência da menina que não usava calça comprida. A moça não usava calça comprida naquela época. Quando eu comecei a usar, eu usei escondido de meu pai. E depois eu consegui me formar em professora primária, que naquela época você tinha que ser professora primária. E eu fiz o segundo grau científico, naquela época tinha científico, e o pedagógico ao mesmo tempo. Imagine quantas pedras aí. Uma eu fazia no turno da manhã e outro turno da noite. Mas o meu sonho era vir para a faculdade, que eu morava no interior. E assim eu fiz, consegui vir para a faculdade, consegui me formar. Primeiro eu me formei em veterinária, com muita honra, com muito carinho, adoro animais. E depois eu consegui me formar em medicina, que era um sonho de vida, sempre foi um sonho de vida meu cuidar das pessoas. Assim como dos animais, a gente cuida que tem uma energia muito boa que passa para você. E me formei em medicina e gratificamente ao Pai Eterno, ao universo, vamos dizer assim, eu consegui me dedicar à ginecologia com muito carinho. E Rebeca, vou te contar uma coisa, se tiver uma próxima encarnação, eu vou fazer ginecologia de novo. Porque a mulher foi criada sempre guardando a sua vida, a sexualidade, sem falar a ninguém, os seus medos, as suas ansiedades. E uma bela hora ela chega no consultório de um ginecologista e que se você não deixa ela à vontade, ela não fala para você o que ela está sentindo. Ela tem vergonha de falar. Porque o menino não, o menino é criado mostrando a genitália, quanto maior a genitália, mais bonito o filho, mas a menina não, a menina tem que esconder tudo. Então a minha opinião é que a ginecologia tem que deixar a mulher quando ela chega no consultório, ela tem que deixar bem livre, bem descontraída, bem acolhida, para que ela fale a verdade. Porque senão vai chegar uma hora que ela não fala a verdade e você não consegue chegar a um diagnóstico, não consegue ajudá-la.
Com toda Então, hoje eu estou aqui representando tudo isso que eu falei para você daqui para trás. E fiz os cursos todos de pós-graduação da vida, que são necessários e indispensáveis, alguns até demais. Mas eu estou, assim, feliz de estar aqui com você e disposta a lhe ajudar no que você precisar perguntar. Ótimo, porque continuo muito curiosa, né? Eu escutei sobre a mulher mais menina que saiu de um interior, que precisava usar essa calça comprida, né? E que hoje consegue se manifestar para o mundo com sua calça comprida, mas entendendo que se quiser usar um biquíni, se quiser usar um batom, se quiser colocar o seu colar, tá apresentável, porque ela cresceu nesse patriarcado que infelizmente ainda abraça a gente, né? Mas que hoje a gente consegue de alguma forma encontrar e se posicionar no nosso lugar. Então, entender desse progresso, né? Não tem como não admirar essa mulher que está diante de mim. Mas como foi? Foi difícil encontrar a beleza da mulher, onde a gente sabe que o homem precisa expor, precisa mostrar, tem que estar ali liberto. E eu sei que para hoje a mulher se perceber bonita, ela precisa cavar, ela precisa buscar, ela precisa se dedicar a estar bem com ela. Com Como certeza. é para você? Amiga, precisa coragem. E todo mundo tem essa coragem dentro de si, basta buscar. E eu digo às mulheres hoje que todas elas podem chegar onde eu cheguei, basta querer. Porque o difícil a gente faz agora, é impossível daqui a pouco. E quando você tem vontade, você consegue. Então eu consegui botar minha calça comprida, eu consegui ir para a faculdade. Naquela época eu fiz um curso pedagógico onde as mulheres, o objetivo das mulheres era casar e ter filhos no interior. Eu consegui fazer a faculdade, eu consegui fazer as pós-graduações todas, como eu disse. Eu consegui me casar, eu tenho 2 filhos, eu tenho 4 netos. Então, estou aqui hoje, com a idade que estou, muito feliz. Eu não uso biquíni, sabe, Rebeca? Mas eu uso um maiô bem usado, você entendeu, minha e florzinha? Tá bem. E estou bem, e fico muito feliz, porque a mulher tem que descobrir, a cada fase da vida, ela está sempre bem. Isso. E descobrir as vantagens dessa fase. Sim. Ah, porque eu vou chegar na menopausa? Não, a menopausa é uma fase linda, é uma fase maravilhosa, onde você conta histórias, onde você vive bem, porque a menopausa é uma fase boa, melhor que a de ontem. E eu tenho certeza que a de amanhã vai ser melhor. Sim. Só precisa você descobrir os detalhes dessa vida. Eu não posso viver na menopausa pensando que tenho 15 anos ou 18 anos. Uau. Eu vou viver na menopausa pensando que eu tenho aquela idade, olhando a minha história e vendo o que eu tenho de bom para passar. Sim. Então, amanhã vai ser melhor ainda. Porque a vida é assim. Sim. A vida é inexplicável, a vida é imprevisível e você vai vivendo cada momento que ela lhe apresenta. Um dia você está mais alegre, um dia você está menos alegre, mas isso cabe a todas as idades, não só na menopausa. Isso. Então a gente estava conversando aqui e a senhora trouxe um ponto que para mim é muito importante, que é quando a gente fala sobre menopausa. E hoje, por mais que a gente tenha todo acesso a informações, eu sei que ainda tem um tabu por ser saúde da mulher, né? Então a gente sempre deixa pra lá, vou cuidar da casa, vou cuidar do menino, vou cuidar do marido, vou cuidar dos afazeres, e os hormônios estão ali naquelas oscilações. Então assim, como seria essa menopausa? O que é essa menopausa? Como ela afeta esse corpo feminino mesmo? Rebeca, antes da gente entrar na menopausa, eu acho que valeria a pena falar na idade que a mulher está bem, antes da menopausa. Por quê? Ela se dedica ao marido, ela se dedica ao filho, à casa, e é só filho, casa, e o filho vai crescendo, e daqui a pouco vem o neto, ela esquece dela, porque o neto chegou, e lá vai o marido também, o marido é aquele senhor que não quer ajudar em nada, e ela vai cada vez se desgastando mais. E com a educação hoje, que os filhos correm muito, ela vai sempre fazendo pelo outro, esquecendo de si. Então, quando ela chega na menopausa, ela já está nesse vício de não se cuidar do outro. Uau! E aí a gente precisa chamar a atenção da mulher que a gente chama menacme, quando ela menstrua ainda, quando ela está viva, no sentido de se achar que só está viva naquela idade. E aí a gente tem que cuidar daquela época, dessa época. Ela tem que ir ao ginecologista. Se a coisa não está bem, ela vai ao psicólogo, Isso. Você entendeu? Se o marido não está bem, ela chama o marido, conversa com o marido, com os filhos. Não existe um protótipo da gente criar filho. Filho dá trabalho a criar, neto também. Existe um conceito de que a mãe tem que cuidar do filho e depois o neto, porque o filho continua sem fazer nada, não é? Então, a mulher precisa arranjar nesse espaço todo, que a mulher é uma artista para conseguir fazer tudo isso, né, amiga? Um horário para cuidar de si. Sim. E se ela cuida de si nessa fase que chama-se menacme,
Na menopausa ela vai continuar Sim. cuidando. Por quê? Nessa fase que você acabou de falar, na menopausa, começam a faltar alguns hormônios, umas faltam mais cedo, outras mais tarde, e esses hormônios realmente mexem com a cabeça da mulher. Umas mais que outras. Uau. Então, tem mulheres que vão ao seu consultório pedindo socorro. Outras vão ao psiquiatra pedindo remédio. E outras vão ao ginecologista pedindo seus hormônios. Então, é uma mudança muito grande, mas a gente consegue controlar isso bem. Quando ela já se cuida, ela não vem só cuidar na menopausa, ela vem tá se cuidando, botando o seu hidratante no rosto à noite, cuidando do seu preventivo, Ótimo. cuidando da sua psicologia. Como é que não tá bem com o marido? Eu vou ali, doutora Rebeca, falar com ela. Meu filho tá assim, eu vou ali falar. Meu filho quer que eu cuide do neto, mas eu não tenho condição. Então, essa ajuda você dá. Mas quando ela vem com os hormônios faltando, minha amiga, realmente mexe com a cabeça, mexe com o corpo, mexe com tudo. Sim. E se você faz uma reposição segura, mantendo essa saúde com ela, para ela, então a coisa funciona muito bem. Muito bem, muito bem. Os estrógenos vão faltando, a testosterona vai faltando, e aí ela fica sem paciência, ela começa a ter suores, ela começa a ter mau humor, ela dorme mal, a pele vai ficando com as rugas que aparecem, e aí é importante que ela se cuide todo dia, porque a pele é muito sensível. A pele vai ficando seca, a vagina seca, ela começa a não ter vontade de fazer amor. O problema é que ela deste tamanho, ela faz deste tamanho. Então, tudo isso, a falta de hormônios, ou a declínio dos hormônios, leva a fazer, amiga. Eu acredito que você trouxe uma contribuição que para mim foi pontual, principalmente sobre o meu olhar de psicóloga, né? A questão de eu tive a minha primeira menstruação, eu busquei esse suporte, né, ginecológico, logo depois iniciou esse processo de oscilação de hormônio, depois veio a menopausa, mas lá no início eu fui instruída a me cuidar. Então, se eu tenho esse comportamento preventivo, né, de me cuidar e de falar assim, ó, eu posso trabalhar, eu posso sair do meu interior, ir para a capital, tentar fazer uma faculdade, buscar os meus sonhos, mas a todo tempo entendendo que para eu ser uma boa psicóloga, eu preciso ser uma boa mulher cuidada, né? Para eu ser uma boa ginecologista, eu preciso saber como é que Margarida está enquanto mulher, como é que estão as minhas emoções, como é que estão os meus anseios, né? Como é que está a Margarida com a tristeza? Será que eu estou acolhendo mesmo isso? Será que eu estou negligenciando porque eu tenho um consultório agora? Eu tenho um neto para dar conta, porque você me trouxe uma pauta muito importante. Eu cuido do meu filho, eu pego muita paciente assim, eu cuido do meu filho, mas vó é mãe 2 vezes. Isso é complicado, amiga, porque vó é mãe 2 vezes na afeição. Eu tenho netos e digo para eles o seguinte, uma avó que fica ali grudada o tempo todo é desagradabilíssima. Começa a dar nota que tá assim, tá assado, porque o jovem quer saber tudo, faz de conta que sabe tudo. E quando você envelhece um pouco, quando você amadurece, vamos dizer assim, você perde aquele medo de dizer não sei. Então, quando a gente tem que ficar atrás do neto o tempo todo, a gente cansa ele. Então eu sou aquela avó que chega, eu dou nota, trago o lanchezinho, leva pra passear. Tchau, tchau, passe bem. A mãe e o pai cuidem, porque é preciso dar esse espaço. Vó muito grudada no neto, cansa o neto e passa a ser incomodativa, porque são gerações diferentes. Não é isso? Ele quer brincar o tempo todo, ele quer conversar, mas a avó acha que tá conversando demais, a avó acha que tá no celular demais. Então, vozinha, se você tá muito junto do neto, afaste-se, deixe ele em paz. Viu? Deixa ele em paz, porque ele precisa disso. E a mãe e o pai têm que tomar conta dele. Você pode ajudar, mas não assumir. Porque você sabe que tem avós que querem assumir. Ah, eu não tive tempo de cuidar dos meus filhos, vou cuidar dos meus netos. Se tudo der certo, maravilha. Se não der, vai ser um horror. Entendeu, amiga? Então, eu aconselho as vovozinhas que cuidem, vá cuidar da sua pele, fazer sua academia, vá passear um pouco e deixe o seu neto lá no momentinho dele, porque é muito interessante isso. E eu acredito, né, que tem muita mulher que se coloca nesse lugar dessa avó protetora, dessa avó que querer dar conta, mas peguei um gancho maravilhoso que você trouxe aí agora, porque eu não fiz isso enquanto mãe, então é uma culpa, né, que está querendo barganhar esse novo comportamento. E assim, pra mim não tem como falar de feminilidade ou de mulher e a gente não falar, infelizmente, de culpa e vergonha, né? São coisas que caminham atreladas. Tem coisas assim muito interessantes, eu conto pra você. Outro dia o meu neto falou assim, vovó, vamos passear, vamos dar um passeio, porque ele já tá adulto hoje, e aí disse assim, vamos dar um passeio, fazer um lanche. Eu digo, vamos. E aí ele já tá dirigindo, eu falei, eu vou lhe pegar. Ele falou, não, eu lhe pego. Esse sentido próprio, feliz da vida, né?
Quando ele chegou, eu perguntei, onde é que nós vamos, filho? Ele falou assim, nós vamos no Shopping Barra. Vamos lá, porque eu ia quando eu tinha 5 anos, eu me lembro de lá quando eu ia com você. Eu me sentia a melhor avó do mundo. Mas eu não sou aquela avó de ficar pressionando. Sim. E aí fomos, quando chegamos lá, ele falou, vovó Gai, o mesmo lugar, o mesmo cheiro, que bom. Aí ele comeu o sanduíche que ele comia quando eu tinha 5 anos. Memória afetiva Memória total. Memória afetiva aí, total, sim. né? E aí eu falei, meu Deus, que bom. E na hora de pagar, ele quis pagar pra avó, né? Porque já tem um dinheirinho dele. Que felicidade, amiga. Que felicidade. Acredito, e aí eu levei uma caneta para ele e disse assim, meu filho, caneta serve para fazer riscos e rabiscos, mas também serve para escrever emoções, alegrias e tristezas. Para que seja a lembrança desse primeiro momento que nós tivemos na sua fase adulta. Então, vó tem que ser essa coisa, né? Teve problema, corre para a avó, me ajude nisso, mas aquela avó, me perdoe as avós que gostam de cuidar dos netos, mas... dê um tempinho mais pra eles. Cuide, esse tempo que você tá jogando em cima deles, cuida um pouquinho de você, amiga, porque vai ser muito bom. Você vai sentir que vai ser bom. Até pra ser essa avó melhor, né? Você estando com sua autoestima. Com certeza. Um ponto muito importante aqui, né? Minha mãe recentemente foi vó. Então ela tá nesse sonho do que a senhora tá descrevendo aí. Mas minha mãe é super ativa na academia. E eu fico pra ela, não pegue não seus pezinhos pra fortalecer seus músculos, que eu quero ver a senhora dar conta de segurar seus netos. Verdade. Então até pra gente ser essa avó melhor, Isso. a gente estando bem com nossas emoções, com o nosso corpo, com a nossa autoestima, a gente acaba tendo esse estímulo, né? Verdade. Pra poder responder bem. Você falou uma coisa muito interessante da sua mãe. Olha, a avó chega e fala pra filha assim, eu estava mingau de maisena. E a filha fala assim, mãe, não se usa mais. E a mãe fica revoltada porque quer que a filha dê o que ela fez há 50 anos atrás. Então, não, a gente tem que aceitar as coisas como mudam. Sim. E antes da gente começar isso aqui, eu falei pra você a diferença entre o velho e a maturidade, ou seja, o idoso. Sim. O idoso aceita a vida como ela é, vai vivendo a cada momento, vai vendo que a vida tem todas as emoções, cada dia uma mais que outra. Mas o velho não. A gente tem que ter cuidado quando a gente envelhece, quando a gente amadurece. Porque aquela pessoa que fica remoendo todo dia a mesma conversa. Aquela pessoa que todo dia fala a mesma coisa. Porque no meu tempo era assim. Ninguém aguenta. E uma das coisas que incomoda a maturidade é a solidão. E se você não tem esse cuidado de estar falando todo dia a mesma coisa, sempre um poço de doenças que algumas pessoas falam que é um disco arranhado. A mesma coisa, sempre se queixando, censurando o mais jovem, não aceitando, isso faz solidão. Então é a mesma coisa de, eu não quero que minha mãe venha aqui porque minha mãe quer que eu dê ao meu filho a comida que ela me deu quando eu era pequena. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque o idoso é diferente do velho. O velho vai ficar sem aceitar a realidade de hoje, mas o idoso não, ele vai evoluindo e vai aceitando as coisas como elas são. Entendeu, amiga? Entendi. E eu penso muito assim, que mais uma vez é essa mulher querendo suprir, né? Exatamente. Essa mulher querendo acertar. Exatamente. E isso não tem como a gente não olhar pra história, né? Desse patriarcado, desse machismo, assim, que muitas vezes é muito camuflado, mas que essa mulher precisa dar conta, ela precisa ser a boa mãe que fez tudo, ela precisa ser essa boa avó que dá conta, mas ela precisa ser a boa esposa também dentro de casa. Isso, e pra ela ser tudo isso, ela tem que estar aqui, ó, alinhada, maravilhosa, com o cabelo, com a raiz em dias, mas isso é custoso. Eu tô aqui toda linda, gente, no programa pra vocês, junto com ela, mas a gente precisou acordar mais cedo, a gente precisou organizar o horário. Então, assim, eu sei que tem toda uma questão de que a mulher precisa fazer esse malabares com todos esses pratos e dar conta de tudo, mas você trouxe um ponto muito importante que a gente precisa querer cuidar da gente, né? Com certeza. A gente precisa querer olhar pra gente, porque tudo vai aparecer. E aí entra o problema de você se sentir envelhecida, o relacionamento. Você se dedicou muito ao filho, ao neto, ou esqueceu de cuidar do marido. E o marido também vai deixando de cuidar de você. Que é mais fácil para ele, passa o dia todo trabalhando, na grande maioria. Quando chega em casa tem aquela mulher cansada, velha, e essa relação vai desgastando. E quando o desgaste é grande, minha filha, quando arranha muito, para recuperar fica difícil. Então a gente tem que ficar atento nesse desgaste para não deixar ele desgastar demais. Sentiu que alguma coisa não está bem, tem que conversar. Isso. Porque aí você começa a ter dor de cabeça na hora de namorar, você tá cansada na hora de namorar. Quando isso acontece, a coisa já não tá bem. Conversa. Mas ele não gosta de conversar. Vai ter que gostar. Porque senão esse relacionamento vai desgastar cada vez mais. Porque tem homens que são patriarcais, que não permitem o chamado DR, né? Discutir a relação.
que é muito legal, muito bom, você entendeu, minha filha? Mas esse pessoal mais antigo não aceita. E aí a relação vai desgastar cada vez mais. Sim. Então, minha amiga, se você está nessa situação, para pensar. Chama essa criatura, toma um copinho de vinho e começa a conversar para botar esse relacionamento no lugar. Porque se você, menopausada, que a tendência é ficar só, é ficar sozinha se você não se cuida, e aí com a relação desgastada fica pior. E Então a gente tem que ter cuidado com esse relacionamento da gente. E eu acho que assim, muitas vezes nesse processo de ter cuidado com esse relacionamento, as mulheres, acredito que estão assistindo aqui, pode logo ficar pensando, ai meu Deus, mas aí tá vendo mais uma vez, a culpa é minha. Eu que tenho que ficar fazendo, dar conta de deixar esse relacionamento com essa chama acesa. E eu sei porque a gente é instruída e ensinada a ser boazinhas assim. Isso. E obviamente que a gente precisa se posicionar enquanto pessoa, né? Se eu quero me relacionar, eu preciso ceder e eu preciso acertar. Perfeito, né? perfeito. Seja no início do relacionamento, seja no final. Só que, por exemplo, quando entra aqui a menopausa, né? Que realmente você trouxe assim, às vezes eu invento que eu tô com uma dor de cabeça. Mas realmente a lubrificação não é a mesma, a vontade não é a mesma. Quais são esses fatores que ocorrem nesse corpo e nessa cabeça que eu não sabia, mas hoje eu tenho um público que traz muitas essas demandas da menopausa e esses conflitos emocionais realmente muitas vezes são muito mais gritantes do que os fisiológicos. Claro. Mas, Rebeca, escuta bem. Se você está num relacionamento bem, essa queixa vai ser levada ao ginecologista em comunhão do casal. Eu não vou ficar com minha vagina seca sozinha. Sim. Eu vou falar para ele que minha vagina tá seca. Ótimo. E ele vai me ajudar a procurar a solução. Mas quando a relação tá desgastada, como eu falei, você é só. Entendeu? E a gente tem que dar ao parceiro. Eu muitas vezes falo para paciente, minha filha, você tá bem, você tá ótima. E você gosta do parceiro? Gosto, doutora, esse gosto tá derrubado. Então, o parceiro precisa ter o que a gente chama de, no vulgo popular, jovens vos falam, você tem que pegada. Porque se aquele parceiro que morreu e esqueceu de deitar, Sim. ela não vai ter vagina umedecida nunca, com todos os hormônios da vida, com todos os cremes da vida, vai continuar seca. Você entendeu, minha flor? Então, meu amigo tem que entender que ele tem responsabilidade. E responsabilidade seríssima. Não é só da mulher, não. A mulher, na época que eu fui criada, na época que eu não podia vestir calça comprida, o conceito da mulher naquela época é que ela era um depósito. Isso. É certo? Ela tinha que fazer relação porque meu amigo queria. Muitas ficam no consultório falando isso. Doutora, eu tenho porque ele é meu marido, né? Minha filha, o que é isso? Vamos chegar ao século que nós estamos. Isso. Chama ele para conversar. Isso. Ele é seu marido, mas ele tem responsabilidade com você. Não sei o que você tem com ele, mas a responsabilidade não é só sua. Então, meu amigo se cuida porque a mulher precisa do parceiro completo. Então, quando isso acontece, os hormônios parecem fluir de uma forma melhor. Uau. Mesmo que eu faça a reposição da paciente. Se a relação é ruim, ela vai ser um animalzinho só com testosterona. Não vou dar testosterona se ela não gosta do parceiro. Entendeu, minha filha? Ótimo. Então, ela vai usar testosterona se tiver falta de libido, mas a testosterona dela estiver baixa. Sim. Mas se ela tem testosterona normal, mas não tem libido, é que é culpa do parceiro. Vamos lá ver, meu amigo, o que é que está acontecendo. Rebeca, é engraçado, nós estamos conversando muitas coisas. E como eu atendo pessoas de todas as idades, de adolescente a mais idosa, eu tenho uma paciente essa semana que eu atendi, ela tem 97 anos, bonitinha, você precisa ver. A primeira vez ela foi ao motel com 85, porque ela ficou viúva e o vizinho começou a namorar e ela foi ao motel com 85 anos e ela ficou felicíssima, felicíssima, e ela me contava sem a família saber, você imagina, as filhas iam ao consultório, minha mãe agora só quer se arrumar, e eu não podia dizer nada, ficava assim sorrindo. Mas eu queria ouvir a opinião sobre as suas pacientes, que obviamente você deve ter de todas as idades também. Mas qual é a opinião que você tem formada sobre o atendimento dessas pacientes e a informação que elas têm, o conceito que elas têm para você sobre os brinquedos sexuais, que é uma coisa usada muito abertamente hoje? Isso. É muito bom você já trazer assim que é uma coisa muito usada abertamente. Mas abertamente para quem, né? A gente fica demonstrando que é tão abertamente, mas existe o tabu. Existe a vergonha, né? A mulher, ela pode ser toda empoderada, ela querer ter esse discurso, mas tem sempre uma sociedade ali que vai repreendê-la, né? Vai ser a mulher que é promíscua, a mulher que é muito pra frente. E às vezes a gente precisa ser pra frente pra gente poder sustentar realmente o relacionamento da gente, né? E eu percebi o quanto que isso realmente é uma infeliz realidade da gente ter esse discurso de dizer que é muito fácil, é muito comum ter acesso aos brinquedos. Quando uma paciente minha, ela tem 54 anos
E ela uma vez compartilhando comigo sobre a questão do relacionamento dela, ela está casada há 25 anos, e ela falou que nunca tinha tido orgasmo. E ela, eu não sei o que é isso, eu casei direitinho, fiz tudo direitinho, engravidei depois, mas assim, eu tô casada porque eu sei que eu tinha que crescer, trabalhar, estudar, trabalhar e ter filho, né? E a partir disso ela veio falar comigo assim, não, e eu amo meu esposo, eu aprendi a amar, e ele também está aberto, ele acompanhava ela até o atendimento, ficava aguardando na salinha, depois iam os dois pra casa, e ela falou assim, e eu quero tentar fazer alguma coisa diferente pelo meu casamento, né? E a partir disso, os dois, né, conversando, experimentando, vendo o que é que era possibilidade para ambos, né? Ela falou, eu estou aberta para isso, mas para ela falar, eu estou aberta para isso, foi um processo. Ela teve vergonha, ela, ai meu Deus, o que é que ele vai achar de mim? Eu falei, ele vai achar de você uma pessoa que está disposta a estar oferecendo o melhor para ele, assim como ele está oferecendo o melhor para você. Então, eu sou super a favor. Né? Eu realmente acho que se isso traz saúde para essa mulher, para esse companheiro e para esse relacionamento, a gente tem que investir. Tem gente que fala, não, dá certo uma lingerie. Tem gente que fala, ai, pra mim não dá certo. Pra mim dá certo muito mais se ele me ajudar em outras coisas dentro de casa, eu conseguir relaxar e descansar. E aí eu vou ter mais hormônio, mais autoestima, porque eu tô conseguindo dar descansada. Porque muitas vezes essa mulher consegue ter acesso a falar assim, eu quero melhorar o meu relacionamento com esses brinquedos. E para aquela mulher que está sobrecarregada? Para aquela mulher que realmente fala assim, eu tô cansada, eu não tenho tempo, talvez para Rebeca e para Margarida é muito fácil, talvez uma médica e uma psicóloga consiga ter esse tempo mais livre, e às vezes não é, né? Às vezes não é. Lê do engano. Porque cada um sabe de si e o pai de nós todos, né, amiga? A luta que a gente, como profissional liberal, consegue ser tudo isso. Isso. Sim. E assim, ser tudo isso no sentido profissional, porque você me discorreu um pouco sobre sua trajetória, eu tô caminhando para discorrer muito mais sobre a minha, mas a mulher Rebeca oscila muito, né? Não sei como é para Margarida. Mas muitas vezes eu tô muito bem com o meu corpo, muitas vezes eu tô muito bem com minha pele, mas é totalmente utópico, né? Esse padrão que tem ali estabelecido pra nós brasileiras, Perfeito. do quadril grande, da bunda marcada. E ali tá aquele padrão que é aquela loura alta, branca, magra, né? E eu sei que nós duas ainda estamos dentro, de certa forma, desse padrão, enquanto brancas, enquanto loiras. Mas ainda assim, às vezes eu tô ótima, tô maravilhosa aqui, e às vezes eu oscilo, às vezes eu me cobro. Então, assim, essa mulher precisa estar nessa luta constante, né? Talvez ela não precise, mas ela está nessa luta constante. Mas como eu te falei, a vida é uma caixa de surpresas. Cada dia é um dia. Você tem que viver cada dia. Então um dia você acorda bem-humorada, achando que tudo é azul. Mas no outro dia tá tudo cor de cinza. Sim. Isso é o ser humano, faz parte. Sim. E a gente tem que ser inteligente a ponto de cuidar disso. Eu entendo que uma mulher que não tem muito tempo para pensar, às vezes ela acha mais difícil, mas ela consegue pensar igual a gente, basta ela querer. Isso. Você entendeu, amiga? Voltando aos brinquedos sexuais que eu te perguntei, então eu vou ver assim que vou te dizer que tem umas pacientes jovens que usam e outras que são mais velhinhas e que usam. Eu sempre aconselho as minhas pacientes que estão idosas, que não têm parceiro e que estão sexualmente ativas, porque parceiro hoje está uma coisa difícil, né, amiga? Tá ficando cada vez mais difícil. Então as mulheres têm se queixado com isso. Sim, né? E aí elas usam, por exemplo, eu percebo hoje que algumas lojas de produtos de lingerie já tem lá no fundo uma prateleirinha que eu olhei e dizia, são brinquedinhos sexuais. Sim. A coisa está ficando mais aberta porque antigamente tanto a mulher quanto o homem tinha vergonha de entrar numa casa dessa, né? Sim. Por isso que eu disse, hoje está mais aberto. Isso. Eu vou e ela disse, eu tenho no shopping e ver uma calcinha. Olha que interessante, eu vou mandar as minhas pacientes virem aqui pegar. Isso. Porque se existe deficiência, vamos tentar ver com a cabeça de cada um. Tem delas que não tem cabeça para isso. Por outro lado, eu tenho uma que tem 92 anos e que ela é muito sexualmente ativa e que estava sem parceiro. Eu disse, minha filha, compre um vibrador que vai lhe ajudar. Minha filha, ela tirou da bolsa assim, olha aqui olhe, mas não funciona. Assim, olha, já tem uma aqui, olha, mas não funciona. Eu olhei para ela e sorri. Eu sorri. Ela tá tentando. Mas não era a bateria, não, a pilha? Eu não sei, minha filha. Aí eu tentei depois conversar com ela, olha o tamanho, olha a cor. Tome uma taça de vinho, bote um filme erótico, uma coisa assim. Porque tem mulheres que precisam, essa tem 92 anos. Sim. Entendeu, minha filha? E eu acho que cada um tem sua necessidade. Sim. Eu não condeno,
Eu acho ótimo quem quer usar. Sim. Aconselho, tem os devidos cuidados para evitar doenças outras. Isso. Mas eu acho que é uma coisa que hoje está mais aberta do que era antigamente. Com certeza. Antigamente era uma coisa reservada aos motéis, reservada àquelas pessoas de uma vida mais privada. Hoje não, hoje é uma coisa, por isso que eu disse a você abertamente, é uma coisa que está mais aceitável na sociedade. Entendeu? Isso. Mas que bom que você me informou sobre isso, não é? Por um outro lado, eu gostaria que você me dissesse alguma coisa das suas pacientes que estão assim, que como um disco arranhado, que vão ao seu consultório falando todo dia a mesma coisa, falando das mesmas doenças, das mesmas queixas todo dia. Eu tenho uma amiga, viu? Eu tenho um grupo de amigas que tem uma certa idade e tem uma delas que todo dia fala daquela mesma doença. Estou cansada, eu tenho que fazer isso, eu estou sozinha, eu tenho que abrir a porta, eu tenho a paciência, tenha calma, porque tem delas que realmente tem isso. Como é que são suas pacientes nesse sentido? Você que faz... Eu, por exemplo, adoro fazer ginecologia, porque eu não nasci para fazer psicologia, porque semanalmente você tem os mesmos pacientes. Eu gosto de diversidade, entendeu? Cada semana vem uma coisa, cada dia vem um doente diferente. Então, para mim, é maravilhoso aquilo. Sim. E eu pergunto a você, você que faz aquela terapia toda semana, como é que funciona? Toda semana elas contam a mesma coisa para você? Você mesmo já trouxe assim, que tem dia que a gente chega bem, tem dia que a gente chega abaixo, né? Então tem dia que tem paciente que chega lá com demanda do casamento, acabando com o companheiro, que deu dor de cabeça, na outra semana tá tudo às mil maravilha. Já deu tudo certo, então agora vai falar do filho, aí às vezes vai falar do trabalho. Então assim, eu acredito que para cada dia do que a gente vivencia, chega alguma coisa como novidade, mas obviamente existem sofrimentos que precisam ser processados mais cuidadosamente, né? Então realmente tem paciente que chega ali e a demanda daquele atendimento, a queixa, né, daquele atendimento é realmente aquela mesma, aquele disco arranhado, mas que bom que para mim, enquanto profissional, não chega a arranhar, né? A gente, enquanto profissional, está ali para não estagnar esse paciente de falar assim, estamos falando novamente sobre isso e eu tô cansada, né? Não é esse lugar. Talvez pra amiga a gente tenha esse espaço de falar assim, amiga, pelo amor de Deus, supera esse ex. Mas pra aquela pessoa que buscou, né? Quebrou essa barreira desse tabu de buscar o acesso à terapia, enfrentou a realidade de mundo que fala que quem vai pra terapia ainda hoje é louco, é doido, né? Esses termos pejorativos. Melhorou muito isso. Melhorou muito. E assim, essa pessoa que chega ali diante pra gente, eu realmente acolho. E se for preciso falar na primeira semana sobre o fim do relacionamento, a segunda semana, a gente vai gerando estratégia para que essa pessoa consiga observar ali dentro da terapia como ela está, né? Talvez ela chegue falando sobre o outro, mas o que me interessa realmente ali e você? Talvez para aquela pessoa faz sentido falar sobre aquilo porque está machucando. E talvez o processo de sarar, né? Ou de aliviar aquela ferida que está tão latente ainda, é o verbalizar, é a gente gerar estratégia, é principalmente trazer essa autonomia para essa pessoa falar assim, hoje eu não quero mais falar sobre o ex, né? E aí eu entro em outro processo com você que me diz o seguinte, essas mulheres que vão a você, que queixam do parceiro hoje, está com raiva, mas ele reclamou comigo, ele gritou comigo, mas na semana seguinte ela está bem. Mas ele hoje levantou a voz mais, doutora Rebeca, na semana seguinte ele está bem. Doutora, ele me jogou um copo com água, na semana seguinte está bem. Como é que está funcionando isso? Como que vocês, nessa crise que nós estamos tendo hoje do homem agredindo a mulher, matando a mulher, nessa coisa doida que está acontecendo aí? Porque isso é uma forma crescente de agressão. Totalmente. Não é de um dia para outro que ele vai matar a mulher. Sim. Ele bateu hoje, ele jogou água hoje, amanhã ele deu uma pancada, depois ele deu um grito e ela foi perdoando, isso vai crescente. Isso é crescente. Isso. Não é? Infelizmente. Então, como é que você vê isso no seu consultório com as suas pacientes? Isso é uma infeliz realidade atual na vivência da gente. Eu, enquanto profissional, atendo infelizmente, diariamente, né, e semanalmente, mulheres que chegam partilhando realmente que são vítimas, né, e de abusos sexuais dentro do próprio casamento, né, quando ela não quer, quando ela tá ali cansada depois de ter cuidado da criança o dia todo e o parceiro chega em casa, sim, você tem que fazer seu trabalho dentro de casa, então, veja que eu preciso, né, e tem mulheres que hoje conseguem perceber que isso é uma violência, mesmo que seja velada, mas principalmente eu que estou hoje novamente no interior, escuto vários relatos de mulheres que estão dentro de ciclos de violência e que não conseguem perceber. Então eu me sinto privilegiada. Me dói muito trabalhar. É um público que eu sou apaixonada e amo trabalhar com mulher. Mas me dói enquanto mulher observar essa realidade. E você alerta elas sobre isso? Alerto. Trabalhamos, né, todo esse processo. Quando ela consegue perceber que ela está nessa vivência de violência,
E principalmente quando a gente sai daquele comportamento de violências psicológicas que ocorre muito, né? Muito. Violências que muitas vezes são camufladas, mas que são físicas, mas foi sem querer, né? Perfeito. E aí, isso aí eu já vou alertando, porque infelizmente... É sem querer, querendo. E nunca é assim, eu pego uma faca e te dou uma facada. Perfeito. Isso começa de forma, infelizmente, vai sendo Crescente. progressivo, né? Vai sendo crescente. Então, assim, quando eu vejo, eu infelizmente já atendi realmente mulheres que chegaram e falaram assim, eu cheguei aqui hoje e tava estranha, assim, tentando esconder. E naquele momento do atendimento me falou que tinha sido agredida ontem, e muitas das vezes, né, com todos os alertas e com todas as informações que hoje a gente tem, né, para poder alertar, para poder buscar realmente a justiça sobre isso, eu fico muito feliz de falar que eu tenho pacientes que sim, buscaram esse suporte, que nesse processo o relacionamento realmente findou, e essa mulher conseguiu ir até a justiça, e essa pessoa foi realmente presa, sabe? Ele foi realmente... teve a pena que ele precisava, mas infelizmente ainda existem muitos casos. Você se sente feliz com isso, né? Sua missão cumprida. Enquanto mulher, né, enquanto psicóloga, eu fico feliz dessa mulher ter entendido que, por mais que doa porque dói, né, esse relacionamento, por mais que tenha toda essa violência, para ela era o relacionamento dela, né? Até ela conseguir entender que aquilo ali não era o que ela merecia, não é onde ela precisa estar. Ela teve que tirar do pedestal que esse relacionamento em um interior, onde mulher é validada porque tem alguém, onde mulher é validada porque é casada com fulaninho, né? Fala assim, vou expor essa pessoa para a sociedade. Eu vejo muito isso, essa questão dessa cultura no interior e esse problema de reputação, sabe? Mas quando eu vejo que essa mulher consegue olhar para ela e consegue enxergar nela potencial porque elas têm, eu falo, realmente eu tô num lugar que eu precisava estar. Só para alertar, ontem, casualmente, eu estava com a televisão ligada, tava trabalhando e vi em uma novela, uma coisa assim que me chocou. A época de uma novela que tem 10 horas agora, onde um senhor idoso é casado com uma menina jovem e ela tem aquele sonho do casamento. Não sei se vocês viram isso. O sonho do casamento, ele é um poderoso. Sim. E aí ele fala para ela assim, na primeira noite ele chega quase bêbado para fazer amor. Na segunda, já está com certo de casamento e ela fala assim, eu não quero namorar. Ele puxa ela e consegue ter relação. Eu olhei assim, meu Deus, no tempo de hoje, uma coisa dessa sendo mostrada, meu coração doeu, você acredita? Eu mesma, eu olhei assim, falei, meu Deus, a que ponto chegamos isso? E ainda acontece hoje, não é? Sim. Porque muitas mulheres dependem do marido, então ela vive aquilo porque depende da comida dele, porque depende da vida que ele dá. E muitas se acomodam porque querem continuar aquela vida, não querem mudar, não querem dar esse grito que muitas dão. Muitas dizem, nós chegamos onde chegamos porque gritamos muito. Eu, por exemplo, gritei muito, porque a proposta da minha família era ser professora, casar com um rapaz do interior e ficar ali. Você entendeu? Então eu gritei, eu dei os meus gritos para chegar onde eu tô. Meu pai não vai, eu digo, meu pai, eu vou. Meu pai não vai, eu vou. Mas a gente chega e alcança o que a gente quer. Por isso que eu te fiz essa pergunta, amiga. E é muito importante trazer isso, que né? É um momento sério hoje isso, não é? Que Margarida conseguiu dar esse grito. E não sei como é que foi no sentido assim, da sua rede, sabe? Da sua rede, se você teve essa rede de apoio que falou assim, pode gritar que eu tô aqui com você. Porque hoje eu, enquanto mulher, nova, e eu já tive alguns relacionamentos. E eu posso abertamente falar assim, eu já passei por relacionamentos abusivos, sabe? E não são coisas que são tão gritantes. Na época não eram tão gritantes, mas hoje eu consigo parar e olhar assim, nossa, esse comportamento de ciúme, esse comportamento de controle não era algo bom. Só que era muito camuflado, né? Porque é uma pessoa que é tão boa, uma pessoa que cuida tanto da Rebeca. Então, assim, essa novela que você assistiu ontem, será que foi apaziguando ou foi alertando? Porque hoje eu vejo que a gente tem que sim alertar, porque não é porque A mim me chocou o tempo de hoje aquilo, vendo aquilo. Porque hoje dentro do casamento pensa assim, não, é minha mulher, eu posso fazer. Isso, perfeito. Não é assim. Né? E não vamos dizer, a banda não toca nesse tom. E o bom é que nós mulheres conseguimos evoluir para percebermos que a banda não é assim. Sim. Então, por exemplo, para mim hoje, na situação que eu estou, uma mulher independente, eu não preciso que pague o meu plano de saúde. Eu não preciso que pague a minha marmita. Então, um homem para conviver com uma mulher dessa hoje é difícil. Por quê? Porque ele foi educado, ele chegar em casa e ele mandar. Ele chegou a casa, eu quero minha comida. Eu quero isso.
Mas uma mulher que está na situação que a mulher hoje se encontra, é difícil. Ele não vai conseguir colocar o cabresto. Ele não vai conseguir botar a coleirinha aqui, porque essa coleira eu botei porque eu quis. Mas ele não vai conseguir conviver bem se ele não tiver uma cabeça boa. Repare que eu estou numa idade de 15 anos. Então eu não vou achar um homem de 15 anos com a cabeça, na minha idade, claro, com a cabeça para aceitar isso. Então, para mim, hoje, um companheiro é difícil. Porque para ele aceitar essa coisa de que eu vou ter que lavar o prato dele, que eu vou sempre... Eu até que ajudo a fazer, eu até que cuido. Mas se a coisa for abusiva, eu não cuido não, sabe? Eu me aborreço e digo, não vou cuidar, porque eu tenho direitos. Eu lutei para isso, para chegar aqui e dizer a você que eu sou livre, eu não preciso que ele pague meu plano de saúde. Mas se ele quiser pagar, eu vou ficar feliz. Entendeu? Mas conviver com uma mulher dessa, para um homem que foi criado, não é fácil. Isso, né? E eu quero alertar as mulheres para isso. Sejam felizes, trabalhem, procurem. Eu canso de falar para as minhas pacientes, porque eu estou nervosa agora, porque eu entendo a melhor... Minha filha, a primeira remédio seu, procurar um trabalho. Invente uma loja, invente alguma coisa, mas o primeiro remédio seu, eu quero uma ocupação que lhe dê alguma coisa resoluta. Ótimo. Certo? Então eu convido as mulheres na minha idade que não fiquem pensando só na menopausa, porque eu estou na menopausa velha, mentira. Continuem lindas, maravilhosas, se curem, porque cada fase é uma fase e a fase de amanhã vai ser bem melhor. Essa fase de menopausa é maravilhosa, filho criado, neto grande, todo mundo bem, você sai na hora que você quer, o parceiro que você gosta. Então lute, trabalhe. Agora eu vou aproveitar. E chegue na frente, porque vocês vão conseguir ficar bem com a vida. Então eu digo a vocês, meus sonhos são realizados. Hoje eu estou me dedicando à arte, fazendo pintura em porcelana, porque é uma coisa que nasce, é como cuidar, a pessoa que vai receber aquele presente, é muito lindo aquilo nasce do que eu estou fazendo, porque eu pego a peça em branco e faço nascer alguma coisa. Mas também é cuidar de gente, porque cuidar de gente não é só estar presente, é preciso acolher, é preciso conversar. E essas pecinhas, elas levam um pouco dessa energia de paz, de alegria. Que eu sou uma mulher que estou com a idade, mas estou em paz, de bem com a vida. Fiz tudo o que quis fazer. E estou hoje no diletantismo de estar aqui conversando com vocês e dizendo às mulheres que se cuidem, porque vale a pena. É muito bom chegar a essa fase que eu estou. Eu desejo a todas vocês isto. Ai, maravilhosa. Muito obrigada, Rebeca. Obrigada pra mim. Teve uma parte que foi muito importante, assim, que me marcou muito também desse processo, da conversa da gente de hoje, quando não podia colocar sua calça comprida e Margarida olhou e falou assim, eu preciso gritar, né? E eu resolvi gritar. E isso me marcou muito porque se não fosse esse posicionamento de Margarida ter gritado hoje pra Rebeca, gritar que eu grito, seria muito mais difícil. Então eu consigo observar o quanto que pra minha história, pra toda a liberdade do que eu tenho hoje, do que eu consegui construir, conquistar, foi por causa das mulheres que vieram antes da Rebeca, né? Que gritaram, né, amiga? Muitas gritaram muito mais que eu. Muitas, oh meu Deus. Vamos olhar a história de vida da mulher. Muitas gritaram mais que eu. Mas eu dei um grito, pequeno, mas valeu. O primeiro grito foi quando eu quis vir fazer faculdade. Eu tive apoio do meu pai e da minha mãe, também me ajudaram muito nisso aí. Mas teve um outro grito muito importante. Eu tive um primeiro casamento que foi assim, com uma pessoa muito boa, mas tudo aquilo que você não vai falando, que por isso que eu falo hoje que você tem que ter um relacionamento que você vai falando, tudo aquilo que você não vai falando vai tendo um espaço. E todo espaço vazio é ocupado. Entendeu? Eu acho que o grande problema da minha relação, por isso que eu falo às pessoas, foi exatamente esse espaço que foi aparecendo, de faltar de falar, faltar de conversa. E chegou um dia que eu disse assim, chega, eu não aguento mais, eu vou me separar. Aí teve esse outro grito que meu pai falava para os meus filhos, não deixe sua mãe se separar, porque uma mulher separada não vale nada na sociedade. E aí foi um grito um pouquinho maior, não é? Sim. Eu gritei do dó, não é? A outro dó. E eu insisti com isso, e consegui me separar. Hoje eu me dou muito bem com meu marido, porque quando você separa, você tem que ser uma pessoa inteligente. Não tem que brigar. Principalmente se você tem filho, porque é uma união. Filho é um negócio do coração que não acaba nunca. Então nós temos uma relação muito boa, mas ele é meu ex-marido e eu sou ex-mulher dele. Acabou aí. Você entendeu, minha filha? Nunca teve agressões, como a gente vê hoje, mas foi aquele espaço vazio que foi tomando conta da nossa relação. E esse espaço vazio não é bom. Então, para que eu fique bem em cuidar das mulheres, como eu gosto de fazer isso, cuidar das pessoas, eu tenho que estar bem. E depois disso,
Oh, meu Deus, eu sou a pessoa que eu estou aqui hoje com você conversando, amiga. Ai. Então, essas coisas que a gente tem que observar para cuidar de alguém, para poder dar, eu tenho que ter. Então, para eu dar paz e tranquilidade, eu tenho que ter. Então, eu tive esse segundo grito. E que foi um grito que deve ter sido muito custoso, Minha né? amiga, você não tem nem ideia. E Mas valeu. Isso, né? Aí meus filhos diziam assim, eu não nasci para ser filha de pais separados. E eu dizia assim, rapaz, mas você não serão os primeiros, nem serão os últimos. E eu sempre falo para os meus filhos assim, porque às vezes você deve ter muito isso no seu consultório. Eu tenho um buraco da minha infância, um buraco da minha adolescência. Não tem isso, não Sim. chega? Vamos viver, porque existem coisas piores na vida, não é? E a gente tem que olhar o bom para dizer assim, eu estou aqui feliz. E por isso nós estamos aqui juntas nesse programa. Não é? Um programa que viram outros e outros. Eu faço questão que as mulheres se sintam confortáveis para concordar e discordar também da gente, porque haverá momentos em que nós vamos conseguir conversar ao vivo, não é? E vamos que vamos, outras oportunidades virão. Se nem todo mundo gosta de tudo, mas eu faço votos que a intenção, que vocês entendam que nossa intenção foi compartilhar com essa mulher que precisa viver bem, que precisa ser feliz, que precisa gritar ao mundo, eu estou aqui vivendo como um ser vivo. Isso. E não tem como a gente não pensar que isso aqui é uma forma de gritar também, né? A gente escuta hoje tanto podcast, tantas coisas que acontecem para poder falar de saúde, de tantas coisas, de tantos públicos que a gente tá tendo mais essa informação e eu fico muito feliz. Mas é um grito de Margarida e de Rebeca para você que tá aí. Gerações diferentes. Gerações diferentes, mas que estão aqui com o mesmo intuito, né? De ajudar agradecer pelo grito da mulher Margarida. E você que talvez não esteja percebendo como é que você pode gritar, a gente tá aqui para falar que se for pra gritar junto, a gente grita, a gente faz barulho, porque é caminhando e é tentando que a gente vai se cuidando, e né? vai ajudar você. É isso aí.